Bom dia, minhas amadas mulheres curadas, a paz do Senhor. Alcione mais uma vez aqui com vocês, para mais um momento de devocional, para mais um momento de estudo da palavra e oração pela vida dos nossos maridos, pela vida dos nossos gigantes. Esse despertar os gigantes nas casas, que esse é o nosso tema deste mês. E hoje o nosso alvo de oração é que pedras sejam removidas da vida dos nossos maridos, para que eles possam ouvir a voz do Senhor e eles possam entender o seu chamado e venham viver o seu chamado aqui nesta terra. Amém? O nosso texto se encontra lá no livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 38. Tá certo? É um texto muito conhecido, eu creio que todos já conhecem, sobre a história de Lázaro, a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Então, mas Alcione, o que tem a ver morte de Lázaro com o chamado para os nossos maridos? Minhas amadas, se você for dar uma estudadinha aqui, eu estava lendo o livro de Lázaro, estava em oração, e o Senhor falava assim, que existem pedras, que existe algo que está impedindo os nossos maridos de viver o seu chamado. E essas pedras, elas precisam ser removidas. Essas pedras precisam ser tiradas, lançadas fora, para que os nossos maridos venham ouvir a voz do Senhor. Então, se nós lermos o capítulo inteiro, do capítulo 11 da morte de Lázaro, vai falar de como tudo aconteceu e que existiam mulheres. Existia quem? Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que estavam chorando pela morte do seu irmão e que mandaram a notícia até Jesus, falando para ele que Lázaro havia morrido e chamando Jesus para estar ali com elas. E essas mulheres, elas sabiam que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, que Lázaro poderia nem ter morrido se Jesus estivesse ali, que foi uma das falas de uma das irmãs de Jesus, de Lázaro, que falou isso. Jesus, se você estivesse aqui, o nosso amigo, o nosso irmão não teria morrido. E aí Jesus diz, mulheres, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Lázaro vai ressuscitar, creia. E ali, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que nós, mulheres, nós estamos orando, nós estamos buscando o Senhor, nós estamos recebendo instruções do Pai. Nós fomos chamadas para ser intercessora dos nossos maridos. Nós estamos aqui fora, Lázaro está lá dentro. Nossos maridos, eles estão dentro daquela bruta, daquele lugar, daquele sepulcro, muitas vezes ali parados, mortos espiritualmente, sem entender, não têm muitas visões, não compreendem muitas coisas ainda. Mas o Senhor nos chamou, assim como o Senhor chamou Marta e Maria, para estar ali chorando, intercedendo, clamando, chamando Jesus para que Jesus viesse ressuscitar Lázaro. É assim também que Jesus está nos chamando, para nós clamarmos e interceder pelos nossos gigantes. Então aqui no versículo 38, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Preste atenção. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E aí Jesus falou, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz,
Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Minhas amadas, eu estava aqui perguntando a Deus. Na palavra de Deus, Deus fala o local onde Lázaro estava. O sepulcro era uma gruta e dentro existia uma pedra colocada na entrada. Por que a palavra de Deus fala isso? E ali o Senhor ele diz: tirem a pedra. O Senhor ele mesmo poderia ter falado: Lázaro, vem para fora. Ou não tivesse falado que existia uma pedra. Porque o Senhor está mostrando aqui para nós que existem pedras, sim, que precisam ser removidas da vida do nosso marido. Por que meu marido ainda não está vivendo o chamado dele? Por que o meu marido ainda não está vivendo algo que o Senhor tem para ele? Minhas amadas, nós precisamos clamar ao Senhor para que essas pedras sejam removidas da vida dos nossos maridos, para que essas pedras que estão impedindo eles de caminhar, de eles viverem o chamado deles nessa terra. E depende de nós que estamos tendo as visões espirituais, nós que estamos clamando ao Senhor, nós que estamos pedindo ao Senhor. Não foi Jesus que tirou a pedra, não foi o próprio Lázaro que tirou a pedra. Foram pessoas que estavam ali perto e tiraram essa pedra. E no momento que tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. O Senhor está falando para nós, mulheres, que nós precisamos pedir ao Senhor, Deus, quais são essas pedras que estão impedindo no meu marido de viver o chamado. Senhor Deus, tira todas as pedras, a pedra da preguiça, a pedra, Senhor Deus, da falta de perdão, a pedra, Senhor Deus, do comodismo, a pedra, Senhor Deus, da preguiça espiritual. Senhor Deus, ou algo, Deus, na vida do meu marido que precisa ser limpo, Senhor Deus. Mostra, Senhor Deus, quais são essas pedras. Que nós hoje possamos clamar ao Senhor, para que essas pedras, o Senhor venha mostrar quais são essas pedras que estão impedindo o seu marido, o meu marido, de caminhar, de viver o chamado dele nessa terra. Então, minhas amadas, depende de nós. Depende das nossas orações, que nós possamos clamar ao Senhor. E que essas pedras sejam removidas, assim como essa pedra foi removida e Lázaro veio para fora. E o Senhor chamou: Lázaro, vem para fora. E o Senhor realmente ressuscitou a Lázaro. Lázaro estava apenas dormindo. Os nossos maridos não estão mortos. Nossos maridos estão apenas dormindo espiritualmente. E aqueles que já vivem o seu chamado, homens que já vivem o seu chamado, ainda existem pedras para ser tiradas. Existem pedras para serem tiradas do caminho dele, da vida deles. Que nós possamos clamar ao Senhor. Pai, mostra, Senhor Deus, remove todas as pedras. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que pedras são essas no caminho dos nossos maridos. Essas pedras que estão impedindo, Senhor Deus, os nossos maridos de caminhar e de viver o seu chamado aqui na terra. Pai, visita cada um deles agora. Tira, Deus, mostra-nos, ó Pai, que pedras são essas. Que nós, como mulheres que intercessoras, Pai, nós temos aqui, Senhor Deus, as visões espirituais que o Senhor tem dado, Pai. Nos mostra, Senhor Deus, e tira-nos, ó Pai, nos ajuda a remover todas as pedras, ó Pai. A pedra da preguiça, Pai. A pedra, Senhor Deus, de uma cura, Senhor Deus, que precisa ser dentro dele, Deus, da alma, na raiz. Pai, algo que está impedindo nossos maridos, ó Deus, de caminhar, de viverem os seus chamados aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nos mostra, Senhor Deus, que pedras são essas, ó Pai. Que pedras são essas que precisam ser removidas, que precisam ser tiradas, ó Deus, da vida do nosso marido. É a pedra, Senhor Deus, da falta de perdão. É a pedra, Senhor Deus,
da pornografia, Senhor Deus, do pecado, Senhor Deus, o que, Senhor Deus, que precisa ser removida da vida do nosso marido, para que eles sejam, Senhor Deus, homens, ó Deus, segundo o coração do Senhor, para que eles venham viver o seu chamado, Senhor Deus, para que eles possam entender, para que eles possam ouvir a tua voz, Senhor Deus, assim como Lázaro ouviu a voz do Senhor chamando ele, vem para fora, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que os nossos maridos, ó Deus, esses gigantes, ó Deus, possam ouvir a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e que sejam, Senhor Deus, realmente limpos, curados, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos mostra, Senhor Deus, e que todas as pedras sejam removidas do caminho do nosso marido, Deus, da vida do nosso marido, só Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, nesta manhã, eu te peço, Deus, pela vida das minhas irmãs também, que clamam, Senhor Deus, Senhor Deus, para que esses maridos, ó Deus, venham viver o seu chamado aqui nessa terra, que os maridos venham estar junto com elas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, remove, Senhor Deus, todas as pedras. Remove, Senhor Deus, todas as pedras, ó Deus, do caminho, Deus, da vida dos nossos maridos, Pai. Oh, Senhor Deus, nós cremos, ó Pai. Nós cremos no milagre. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está removendo pedras, que o Senhor está nos mostrando quais são essas pedras e o Senhor, Deus, irá nos orientar como ajudar os nossos maridos a serem homens cheios da presença do Senhor, para que milagres aconteçam dentro das nossas casas, para que milagres aconteçam dentro das nossas casas e para que todos vejam, Senhor Deus, para que todos creiam, Senhor Deus, creiam no Senhor Jesus. Assim como aquele povo, Senhor Deus, que estava ali, Senhor Deus, e viram um grande milagre na vida de Lázaro, um milagre na vida de Lázaro, e eles creram, Senhor Deus, em Ti. É assim também que vai acontecer, Deus, com as pessoas que irão ver o grande milagre na vida dos nossos maridos, os nossos maridos sendo levantados, os nossos maridos sendo despertados desse sono, Senhor Deus, que eles estão ali, Senhor Deus, dentro dessa gruta, Senhor Deus, onde essa pedra está impedindo eles de ouvirem a voz do Senhor, mas eles serão levantados, ó Pai, para a glória do Senhor. Eles serão despertados desse sono, Senhor Deus, que eles estão passando, que eles estão ali, Deus, vivendo, dormindo espiritualmente, e o Senhor está despertando eles, ó Pai, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, mulher. Continua clamando, continua pedindo ao Senhor, para que você possa entender, para que você retire as pedras que estão impedindo o seu marido de viver o seu chamado nesta terra, que estão impedindo o seu marido de ouvir a voz de Jesus chamando ele para fora. Amém? Deus abençoe.